Olha essa quantidade de livros aqui para responder a tag. Você tem esse livro? Agora como que eu vou tirar isso daqui? Tá pesado isso aqui. Pronto, vamos começar. Deixa eu organizar aqui. Olá, tudo bom com vocês? Espero que sejam bem. Eu sou o Glaucio e nesse vídeo eu vou responder a book tag que chamou muito a minha atenção. Coincidentemente apareceu para mim no YouTube e é da Cristina, do Relivrando. Estou com minha colinha aqui para ir respondendo. São 20 perguntas. Vou tentar ser o mais breve possível, mas também eu fiz uma diversidade aqui de seleção com livros da minha estante, esmiucei bastante, foi muito bom rememorar, pensar em leituras feitas, em edições, em autores, em gêneros, e deu um certo trabalho também, então assim, já deixa o like como forma de agradecimento, porque eu vou ter que devolver esses 20 livros lá na estante também. E lembrando que todos os meus links estão na descrição, você apoia demais o projeto utilizando para comprar no meu link de associado da Amazon, tem meu grupo de promoções também. Vamos começar? Tá bem interessante, assim, eu tô bem empolgado para fazer esse vídeo aqui com vocês. A primeira pergunta é, você tem um livro infantil? Sim. E eu escolhi esse lindo aqui, que é o Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Essa edição aqui é da Sextante. Olha isso. Olha isso. É um livro bem curtinho, né? Já tem adaptação. E essa edição aqui, ela é de 2022, inclusive. E essa aqui é baseada no curta, que inclusive ganhou o Oscar de 2023, né? Como melhor curta-metragem. E tá lindo, gente. Olha isso, olha isso. Tô, assim, amando essa edição. E tá com um trabalho lindo. Olha isso. Não tem como, né? A casa nem sempre é um lugar, não é? Forte. Deixa ele aqui de ladinho. E a segunda pergunta é, você tem um livro que não entendeu? Eu escolhi um livro que se passa no Oriente Médio e se justifica muito, assim, a dificuldade, não necessariamente pela história, pelo romance, que é um romance histórico muito bem escrito, por sinal, que é Alamut, do Vladimir Batoh. Esse se tornou um dos melhores livros, eu li recentemente, né? E assim, favoritado, 5 estrelas, está no coração, uma estrutura muito boa de escrita, de envolvimento. O autor se baseia aqui na vida do Hassim Sabbah, era conhecido, né, como o Velho da Montanha, e que ele cria ali esse grupo de assassinos de elite. Lembrando que aqui tem divisão de religião, né? Geralmente a pessoa militar, o religioso era militar, né, dentro da organização deles aqui. Então tem toda uma hierarquia, uma organização e divisões e subdivisões que torna tudo mais difícil. Por exemplo, tem os termos Ibn Tahrir, que, por exemplo, pelo que eu entendi, o Ibn significa que é o sobrenome Tahrir, né? Então a gente está falando de uma família que é Tahrir, então ali é o avô, é o filho, então tem toda uma organização por trás disso também, que é muito intrigante, que tem vários termos e nomes que dificultam. Quando morre um representante religioso muito forte, o profeta, há uma divisão entre os xiitas e os sunitas. Então, há esse contraponto entre os dois. E não bastante, os xiitas, por si só, têm uma subdivisão, que são os ismaelitas, que é aí que vai trazer a história do Hassan Sabbah aqui, que vai ser esse líder religioso e ismaelita. Utiliza Alamut, que é essa fortaleza, como proteção e como forma de atacar também, né? O local fica sitiado, tudo mais. Só que é toda uma organização religiosa, militar, criteriosa ali, com nomes e títulos. Então isso torna tudo mais difícil de compreender no sentido de guardar os nomes, guardar os títulos, fazer as ligações entre as famílias, entre as casas, digamos assim, né? O lado que está ali, o lado que está do lado de cá. Então é uma coisa que requer um pouco mais de atenção, mas é muito fluido também no sentido da história em si, dos personagens, de como tudo acontece. E tá tudo muito bem explicadinho, explicitado, e é maravilhoso. O terceiro é se eu tenho um livro baseado numa história fictícia. Eu vou burlar um pouquinho, porque eu vou trazer esse livro aqui, ó, Joana d'Arc, que é uma releitura, uma adaptação, né, que tá tão comum ultimamente. Eu li Circe e adorei, eu li de Aquiles e amei, então tá aqui. E eu tô trazendo nesse sentido, por quê? Por trás da Joana d'Arc em si, há o mito e a lenda, né? Então, é uma história que foi contada e recontada tantas vezes, ganhou tantas camadas e diferentes visões e diferentes fatores, que é uma história que acaba sendo um tanto quanto fictícia, né? O mito por si só é fictício, né? É uma variação de algo também que foi real um dia. Então, eu escolhi, nesse sentido, essa obra aqui,
E eu não li ainda, eu quero muito ler esse livro. Eu tô amando essas releituras, né, de contos e de mitos gregos e de histórias. Então, a autora aqui, por sinal, fez um estudo histórico para trazer, pelo que eu vi aqui, então pode ter um teor mais consolidado nesse sentido. Vou ter que ler para descobrir, né? A quarta pergunta é: você tem uma série que não finalizou? E assim, pensando em séries e sagas como um todo, eu trouxe Duna. O que que acontece? Eu li Duna, tá até na ordem errada aqui, mas eu li Duna, esse calhamação aqui maravilhoso. Eu gostei muito da história, de como que é a política e tudo mais envolvida. Tem até um cartazinho, né? Que é um mapa. Arax. E o que que acontece? É muito livro, né? Eu tenho essa primeira trilogia aqui, que o segundo volume é Messias de Duna, que tá aqui para ler. Só que eu não li ainda. É curtinho, mas depois vem Filho de Dunas, que não é tão curto assim. Só que para ler, eu queria reler desde o primeiro. Só que isso não vai ser possível agora devido à minha organização atual de vida. Então eu fui postergando. Saiu o segundo filme, né? Agora, vocês assistiram, eu gostei demais. Eu não tinha visto ainda o primeiro filme, mas eu acabei indo no cinema para ver o 2 por causa da experiência em IMAX, né? Eu moro aqui no interior, na minha cidade aqui que eu tô morando ultimamente, não tem nem cinema. Então eu falei, vou aproveitar. Então, agora ficou mais reavivada essa minha vontade de voltar a essa história e terminar esses maravilhosos aqui. A escrita é muito boa, né, do Frank Herbert, e é um livro assim, que merece todo o boom que ele tem, porque é uma história muito bem escrita e tudo que envolve o Messias, profecias e tudo mais. Eu espero que minha mesa aguente. A quinta pergunta é: você tem um livro esgotado? E eu tenho. E é, na verdade, esse aqui da Kozak, que é Novelas Exemplares de Miguel de Cervantes, né? O nosso autor de Don Quixote. Olha que lindo. É um livro que é meu xodózinho, eu já li ele, amei. São várias novelas, cada novela tem uma ilustração. Olha, olha, é incrível, é todo ilustradinho. Olha isso. Vou mostrar para vocês. Tá vendo que as páginas mudam de cor também? Essa aqui é a diagramação. Inclusive tem, olha só, isso aqui. Eu acho isso perfeito de lindo. Então tá aqui também, é muito boa a escrita dele, essas novelas, eu amo novelas e contos, então assim, né, sou suspeito a dizer. A sexta pergunta é: você tem um livro de edição de bolso? Tenho, amo edição de bolso, eu sempre falo com vocês, e eu tenho um xodózinho, que é essa versão aqui, Dissidente Antares, de Érico Veríssimo, que é um livro potente, magnífico, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, sabe, porque traz um escopo, um histórico do Brasil enquanto nação, de sua formação, até dá para fazer uma análise dos tempos atuais. Ele cita vários presidentes, várias situações, fatos históricos, para recontar uma história fictícia também, para contar, né, na verdade, uma história fictícia, que é o incidente em si. A Antares é uma cidade fictícia, que está ali no sul do Brasil, mas que pode se confundir com diversas cidades pequenas, né, do Brasil, diversos municípios. E aqui a gente tem esse caso, né, que acontece em que os mortos tomam a vida, devido a uma greve que acontece, e eles são recusados de ser enterrados. Então eles surgem e a gente vê o desdobrar disso enquanto eles voltam para a vida deles. E cada um aqui é de um local, né, da cidade ali. Por exemplo, a gente tem uma matriarca de uma família muito rica, a gente tem um sindicalista, a gente tem um estudante, a gente tem uma série aqui de pessoas comuns também, né, que vão viver ali, que estão trazendo esse traçado sobre a vida brasileira, sobre viver numa cidade brasileira com tudo que está envolvido. Assim, é uma brasilidade tremenda, é uma escrita maravilhosa, é veríssimo, assim, tá no meu coração. E esse livro é tudo para mim. A sétima pergunta é se você tem um livro em que o autor usa o seu pseudônimo. E eu tenho, que é do Eric Arthur Blair, que é simplesmente o autor de 1984. Sim, George Orwell é um pseudônimo. O autor, ele é indiano e tem seus pais britânicos, e na infância ele vai para o Reino Unido e tudo mais, ele chega até a trabalhar na Guarda Imperial da Índia. Vocês estão chocados com essa informação? Vocês já sabiam? Comenta aí. Impressionante, né? Essa edição é linda, por sinal. 1984 é um livro maravilhoso, acho que todo mundo deveria ler também. A oitava pergunta é se eu tenho um livro ilustrado. Eu já mostrei alguns ilustrados, tenho os outros aqui,
mas eu escolhi esse maravilhoso aqui, sempre que eu tenho oportunidade para trazer. É um livro importado, eu comprei ele, tipo, com desconto maravilhoso. Olha essa lombada, olha esse trabalho. E ele tem as ilustrações originais, olha isso. Então, sempre tem uma ilustração nele aqui, deixa eu achar para mostrar para vocês, olha. Essas ilustrações que em algum momento da vida a gente sempre esbarrou com elas, né? E esse livro traz todas, olha. Sempre que eu passar uma página, tem alguma ilustração. É maravilhoso isso, né? Eu gosto desse traçado, desse cuidado minimalista também. Olha isso, que maravilhoso. E tá aqui, figurando nessa posição. A nona pergunta é: você tem um livro que nunca ouviu falar antes? E eu tenho, que é simplesmente Mars Club. É da Todavia, e eu comprei porque era da Todavia, e tava R$ 9,90. Eles da Todavia tem um precinho assim, né? Mais temperado, que é da Rachel Kushner. E aqui vai falar sobre a vida dentro de uma penitenciária feminina. Então eu tô bem ansioso para ler esse livro já. Eu não gosto de usar a palavra ansioso, curioso, mas eu não consegui ler ele ainda. Queria ter lido ano passado. A premiada romancista Rachel Kushner em um livro ácido e cortante sobre uma vida que saiu dos trilhos. Corajoso, empático, refinado, sem meias palavras, sem poupar o leitor. Margaret Atwood, que fez a citação. Margaret Atwood, eu amo também. De paixão. Vocês sabem que eu sempre estou falando dela. Amo de paixão, de paixão, de paixão. 10ª pergunta. Você tem um livro que foi publicado pela TV? Eu separei Entrevista com o Vampiro. Uma edição que eu estava de olho nela há muito tempo. Eu vi a adaptação cinematográfica há tempos atrás, mas eu não tinha lido o livro e sou apaixonado. Gostei também do filme da Rainha dos Condenados. Eu vi gente falando no comentário também que tem muita gente que não gosta do filme pela adaptação, né? Que se eu gostei da adaptação, eu vou gostar ainda mais do livro, então eu tô bem ansioso, eu quero encaixar esse ano para ler. Quem sabe a gente pode ler juntos, né? Quem não leu ainda, olha isso. Quero ler os 3 livros dela esse ano ainda. E eu estou falando da série, né, que foi adaptada recentemente, que estão falando super bem dessa série também. Então, já estou aqui curioso para começar essa leitura. A 11ª pergunta é: você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? Eu escolhi Em Busca de Mim, da Viola Davis, né, que é esse livro que ela vai falar sobre a história de vida dela, sobre histórias que se unem, né, de mulheres pretas. Ela vai falar sobre esse contexto mesmo de infância e vida adulta, a questão de morar em uma sociedade que tem em si o preconceito, o racismo. Tô aqui, né, uma história de vida que eu sei que vai ser muito pesada, muito linda também, de superação. Tá aqui. 12ª pergunta é se você tem um livro autografado, e eu tenho, eu já mostrei para vocês, inclusive no vlog, que é o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Autografado. Ai, meu Deus. Conceição tá no meu coração. Ela é, assim, uma grande escritora e tem uma personalidade cativante, né? A 13ª pergunta é se você tem um livro de poesia. Eu separei aqui Viva, que é Morda Meu Coração na Esquina, obra reunida. Foi lançado pela Companhia das Letras no ano passado, olha. E ele é conhecido por escrever uma obra transgressora, né? Em que ele vai criticar ali a moral, os bons costumes, vai ser um tanto quanto anarquista e vai trazer alguns elementos da sociedade em si, até o misticismo. Então ele vai falar da condição humana, então estou bem curioso para ler e estou acreditando que eu vou gostar muito também. Eu li Sentimentos do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade, que foi maravilhoso. Se eu tivesse ali, eu teria mostrado ele para vocês também. 14ª pergunta: você tem um livro com selo de prêmio? E eu tenho. Eu quis trazer um livro bem diferentão, bem comum, e é um livro que me pegou demais. Foi uma das melhores leituras do ano passado, que é um livro da minha vida. É um livro que causou uma angústia que só o filme Mother me causou. E eu tive isso quando eu li O Frágil Toque dos Mutilados, do Alex Sens, que é um autor nacional. E o selo que ele tem é de vencedor do prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, é da editora Autêntica. O que acontece? Esse livro aqui, quando foi lançado, ele teve um burburinho ali, porque foi o autor com um lançamento que todo mundo gostou, né? Teve bastante visibilidade. Ele escreveu uma quadrilogia, se não me engano, para esse livro. Eu tenho um deles e eu quero, né, conseguir os outros. Esse livro aqui é tudo. Ele fala dessa pessoa, dessa mulher que ela está passando por dificuldades com ela mesma, questões muito internas,
e perigosas também, e que, como isso afeta todos ao redor dela e como que ela consegue ir puxando todo mundo junto com ela, sabe? Ao mesmo tempo que você acha uma megera, você entende a versão dela, o lado dela das coisas, e você quer ver a resolução disso da melhor forma possível, porque a gente conhece os outros familiares. O livro se passa também numa casa de praia, né? Então tem todo um cenário bem Virginia Woolf, né? Então tá bem assim, ó. Esse livro é tudo, gente. Eu indico demais. Não vejo muitas pessoas falando dele, mas eu indico muito. A 15ª pergunta é: você tem o mesmo livro em duas versões? Eu tenho. Na verdade, eu tenho várias versões, mas eu escolhi duas aqui porque eu amo esse livro de tal forma que é O Morro dos Ventos Vivantes. Eu tenho essa versão aqui, Pocket, do Zaha, que é um mimo de linda. Esse livro, ele é incrível. Eu gosto muito da atmosfera, da estética dele, né, enquanto escrito também, do projeto gráfico. Tem esse aqui que ele é acolchoado, eu peguei numa promoção baratíssimo, que é da Garnier, a editora. Olha, bonito também, né? São duas edições assim que eu tenho, que eu acho bonito. Eu quero outras também. Com o tempo e com as promoções, vou me dando esse mimo. A 16ª pergunta é se eu tenho um livro de contos. Tenho. E é um livro de contos com C maiúsculo, que é simplesmente Os Contos de Lídia Fagundes Telles. Foi um presente da página Geoterp, né? Foi uma ação que aconteceu no ano passado aqui no YouTube, e eles me presentearam com essa obra incrível. Com todos os contos, com os contos da Lídia, tem muita coisa. Olha aqui, a lista. Tem aqueles, né, os mais famosos, Antes do Barulho Verde, Seminário dos Ratos, que aí tem a organização, né? A estrutura da bolha de sabão, A Noite Escura e Mais, Reversão em Memória, e por aí vai. E assim, lindíssimo, eu tô lendo aos poucos, e que escrita maravilhosa da Lídia, né? Queria ter mais tempo para parar e ler tudo. 17ª pergunta é se você tem um livro em outra língua. E eu tenho, eu escolhi aqui To Paradise, que seria O Paraíso, né? Já tem uma versão aqui nacional. Esse livro, quando eu comprei, estava numa promoção tremenda, e eu acabei optando porque estava muito barato, eu não lembro o preço, mas estava muito barato. Aqui ela vai trabalhar a história de três Estados Unidos em três tempos diferentes. Ela sempre dá um salto de 100 anos, 1893, enquanto existia ali o que ela chama de Estados Unidos livres, em que o amor era permitido de várias formas, de formas livres, né? Então a gente conhece um par aqui, um casal de dois homens que se relacionam. Depois, em 1993, temos também uma outra história que é ambientalizada, e depois, em 2093, uma terceira história que é ambientalizada. Então ela vai fazer uma correlação, acredito eu, sobre essas histórias, sobre esses Estados Unidos, sobre essas vidas, e que conversam com a gente também. Então, estou assim, muito afoito. O trabalho dessa edição é lindíssimo, né? Essa capa é um mimo. 18º é se você tem um livro que foi transformado em filme. E eu tenho esse aqui, que foi uma das leituras maravilhosas que eu fiz também, que é o Pintacilgo. É um livro que ou você ama ou você não ama, e eu estou nos que amaram, e eu amei, foi muito. Olha essa quantidade de marcação. E eu não vi o filme ainda. Isso foi até bom para me lembrar que eu preciso ler esse filme. Eu descobri que teve filme recentemente, eu não sabia. E é um livro que fala, né, sobre essa pintura do Pintacilgo, como está envolvida na história de uma criança, desde a infância dela até a fase adulta. E então é uma romance de formação. E fala sobre perda também, porque nesse meio caminho, essa criança, esse menino, perdeu a mãe, vai morar com um pai um tanto quanto questionável, enquanto ele faz uma amizade também que ajuda ele no momento que ele precisava, e ele acaba envolvendo em meios escusos de sobrevivência. Então a gente vai vendo essa vida derradeira dele, essa vida que vai acontecendo, uma vida também que a gente pode julgar às vezes, e que a gente está ao mesmo tempo torcendo por ele, e como que tá tudo amarrado ali. E tem um mistério, né, que é essa figura, que é essa pintura, e como que ele se apaixona também pelo que está por trás disso, assim. Como que ele se apega, na verdade, porque é o que permite ele passar pelos momentos dificultosos da vida dele, que são vários. Muitos, 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 muitos. Então eu quero ver essa adaptação, sei que eu vou... Nossa, tem uma cena aqui no museu, quem leu sabe o que eu tô falando, que cena maravilhosa que é narrada aqui, eu quero ver a adaptação disso. Foi uma das melhores cenas, assim, que me conseguiu transportar e conseguiu ter aquele sentimento, aquela preocupação ali para o que está acontecendo. Então, assim,
Maravilhoso. 19ª pergunta, tá acabando. Você tem uma HQ? Tenho. Foi um presente também essa HQ aqui de Watchmen. Essa versão é deluxe, né? Deluxe. Importada, que eu ganhei de presente, tipo assim, obrigado. E olha isso, ela tem todo um trabalho aqui, né? Ela vem com essa sobrecapa, a famosa jacket. Lindíssimo, para quem ama HQ. Eu queria ler mais HQs, mangás, né? Tô aí com essa ideia. Eu gosto também. O que me prende é a questão de preço, né? Que eu acabo, às vezes, voltando aos livros mesmo, né? Até mesmo para trazer conteúdo diversificado aqui para vocês, mas com o tempo, né? Quem sabe a gente vai conseguindo trazer aqui. Tem um conteúdo extra maravilhoso, que é scratches, né? Esqueci os termos, esqueci, tô igual a Anitta, esqueci o termo agora em português. São os rascunhos, algumas curiosidades, olha. Acho que tá dando para vocês verem, né? Olha aqui. Processo de criação. Então, é uma história muito boa também, incrível, né? Tem várias adaptações e tudo mais. Tô para assistir a última que teve, né? Mas eu preciso ler. Meu amigo que me deu, já tem anos, ele me deu com a que eu tinha que ler para poder assistir a adaptação, né? E eu não tinha assistido a adaptação porque eu não tinha lido, eu faço isso. Eu não teria mais desculpas, mas a vida foi acontecendo, muita coisa acontecendo, eu acabei não conseguindo ler ainda, mas vou ler. E a 20ª pergunta, essa eu tenho um livro escrito por 2 autores, e eu tenho, que está sendo até uma leitura recente, que é O Labirinto do Fauno, que foi baseado, né, na adaptação, e ele é escrito por Guilherme Del Toro, que foi o criador do filme, e por Cornélia Funk. Cornélia Funk, ela é uma autora incrível, que simplesmente escreveu esse maravilhoso aqui, Coração de Tinta. Foi uma leitura que eu fiz também. É uma fantasia, é um livro que fala sobre livros. É um livro que você nem vê. Você está lendo. Tem todo um trabalho. Ele tem ilustrações também, inclusive. Responde até a última pergunta sobre autor, sobre livros com ilustrações, né? Porque ela, além de tudo, ela ilustra. Ela é uma autora alemã e ela é ilustradora. Então, cada final de capítulo aqui tem uma ilustraçãozinha, olha só, toda delicada, que tem a ver mesmo com o que está acontecendo na história em si. E aqui no Labirinto do Fauno, que tem esse maravilhoso aqui, é muito semelhante também ao que a gente vê nos filmes, né? Eles conseguiram captar muito bem. A diagramação é essa. Deixa eu achar aqui para vocês. Ó. Sempre tem uma ilustração. Olha essa. Maravilhoso, né? Então, como a gente está tratando da Cornélia Funk, eu sei que é uma escrita bem cuidadosa, né? E também que a gente conhece do Del Toro, né? O que ele traz das assombridades e da forma com que ele trabalha isso, né? O oculto, o desconhecido, é tão grandioso. Então, é uma combinação perfeita. Olha isso. É de um cuidado, né? De uma beleza, assim, tremenda. Olha o fauno aqui. Belíssimo, né? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrando que é muito importante o like de vocês e o seu comentário também. Comente aí o que você achou. Fique à vontade e vamos conversando. Tá sendo bem corrido esses últimos meses por aqui, mas eu gosto muito de ler os comentários de vocês e assim, no primeiro momento eu vou voltar e vou responder todo mundo. Podem ter certeza que eu gosto muito e eu fico muito grato desse carinho de vocês e com essa troca que essa plataforma permite, né? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.